Olá, espero que estejam bem. Vou falar aqui um pouco sobre Google Apresentações ou Google Slides, né? Bom, ele se trata de um vídeo quase sequencial ao vídeo, a videoaula Google Docs, né? Mas essa ferramenta especificamente falando está mais atrelada ao conteúdo de imagem, né? E o Google Docs, ele tem prioritariamente um enfoque ao texto, né? Apesar que ambas as ferramentas, elas têm possibilidades aí, né? Tanto o Google Docs também consegue trabalhar muito bem a propósito com imagens e o Google Slides também consegue trabalhar muito bem com a escrita, né? Com o conteúdo de texto. Mas, claro, é bem claro, eu acho que quem tá vendo aqui o vídeo, consegue compreender bem aí esse ponto que eu estou falando. Bom, vamos lá então. Eu vou começar aqui a partir do zero. Eu vou espelhar minha tela, na verdade, aqui, para vocês verem. Maravilha. Vamos lá então acessar por onde que eu consigo, né, visualizar as minhas opções aí dentro desse aplicativo que, assim como o Docs, é gratuito, com um simples Gmail, vocês conseguem aí ter acesso a ele aqui. Eu vou abrir a minha agenda, por exemplo, né? Clico nesses 9 botõezinhos aqui, ó. A gente tem algumas opções, tá? Dentre elas, Google Slides. Perfeito. Maravilha demais. A gente entra nesse menu inicial, né? Que contém a galeria com os modelos da própria Google. E aqui tem algumas apresentações que minhas, particularmente falando, tá? Show de bola. E a gente vai utilizar aqui especificamente modelos da galeria Google mesmo, tá? E ainda mais especificamente um modelo que ele é, assim, um dos melhores modelos para você planejar algo, né? Para você, via de regra, transformar, vamos dizer assim, conteúdo em texto que você tenha uma ideia em um planejamento. Planejamento tem a ver com plano, né? Com você transformar em plano tem a ver com imaginação, que também está atrelado aí à imagem, consequentemente, a visão e também, consequentemente, a visão mesmo, né, sensorialmente aqui falando, a nossa capacidade de ver, e a visão também, historicamente atrelada, temporalmente falando, ao futuro, né, muito mais ao futuro do que ao passado. Planejamento e o futuro, né, via de regra, o planejamento, ele também está atrelado ao compartilhamento, de certa forma, né, a união também, né, é um trabalho em equipe, vamos dizer assim, né. Perfeito. Então, esse, eu acredito que seja aí um contexto geral. É claro, né, sempre abertos aí, eu tô sempre compartilhando aqui a nossa experiência e, enfim, né, e a nossa história, e a gente não sabe também de tudo, né, mas, assim, só para efeito de esclarecimento, mexemos bastante com essas ferramentas e o nosso propósito é exatamente compartilhar aqui o conhecimento que a gente obteve, e ainda mais especificamente, falando dessas ferramentas, via de regra, gratuitas, né? Então, com o Gmail, a gente tem tudo isso daqui que a gente vai falar, tá? Perfeito. Vamos lá, então. Esse cara aqui, ele se chama plano de aula, né? Então, pode parecer simples, né? Mas ele é e isso é muito bom, né? Então, eu acredito bastante na simplicidade mesmo, e nas nossas, vamos dizer assim, limitações até, sensorialmente falando, ao que a gente consegue dedicar nossa atenção, ao que a gente consegue gravar,
falando aí em termos de memória mesmo e visão, certamente eu acredito nisso, né, que a gente grava quando há uma conexão da entre elementos da imagem, cores, entre uma quantidade mais simples e mais confortável de caracteres textuais, né? Porque aqui a gente permeia entre todos esses elementos aí, né? Tá bom? Beleza. A aula, classificação de triângulos, aqui é uma aula de matemática, provavelmente, né? Mas é uma forma enfabulada, né? Que a Google utiliza aí para te oferecer essas ferramentas, né? Enfim, essa forma de você compreender tanto a imagem quanto o tempo. Então, aqui a gente vai seguir na linha do processo seletivo, que é o que a gente falou na última aula. Não é uma aula, é uma apresentação, por exemplo, tá? Uma aula é uma apresentação, de certa forma, enfim. E aqui, classificação de triângulos é como se a gente entrasse em questões um pouquinho mais específicas. Então, seguindo nosso último exemplo no Google Docs de entrevista, né? A gente fez ali em Docs uma ferramenta contendo atas de entrevistas realizadas aí de um processo seletivo, por exemplo, e aqui a gente vai fazer a apresentação para a diretoria, vamos dizer que eu trabalho numa empresa e tal, ou até mesmo, vamos dizer que eu seja uma empresa só de RH, né, hoje em dia, isso tem sido bastante positivo, empresas que fazem só esse processo, eu mesmo já tenho até, inclusive, esse tipo de atuação aqui conosco. Então, se está apresentando para um cliente final, pode ser também, enfim, né, ou para uma diretoria, se for um pouco mais interno, mas aqui a gente contempla todas essas possibilidades. Classificação de triângulos, na verdade, é uma apresentação atrelada à escolha, né, uma, uma amostragem, né, porque basicamente é isso que é feito com todos os detalhes de critérios e tal, de um funil com uma série de dados ali, tem todo o processo para a gente chegar ou em uma pessoa ou em duas pessoas aqui. Então, de candidatos finalistas, né? Ou um candidato, né? Candidato finalista. Ou a gente pode ainda abranger isso aqui, o processo seletivo, pode ser, sem problema, tá? Também. Perfeito. O que conecta mais as pessoas, né, o que é mais institucionalizado, o termo mais institucionalizado aqui. O público justamente se refere a quem você vai estar apresentando, né? Então, quarto ano, currículo avançado, a quantidade de pessoas para quem você vai estar apresentando aqui, ele utiliza o contexto de uma aula, né? Quarto ano seria é interessante, porque o número em si, o número ordinal, até mais especificamente falando, é usado no contexto escolar ali, porque na hora ele já conecta a uma linha do tempo, né? Quarto ano eu já sei mais ou menos que idade que é aquelas crianças e tal. Então, por exemplo, diretoria, né? Já nos conecta a um nível de senioridade ali do meu público mais alto, via de regra, sendo assim, o currículo, ou a complexidade, né? Os termos utilizados, a linguagem, por exemplo, né, do apresentador. Então, o nível de detalhes que eu posso também, que eu posso inserir aqui na minha apresentação pode ser um pouco mais, enfim, né, mais adequado ali, né, mais específico também. O meu vocabulário pode ser mais específico etc. Né? Um currículo, é um contexto, uma diretoria currículo avançado, né? Eu posso colocar aqui algo nesse sentido, assim, uma apresentação no nível de especialista, né? Conteúdo mais técnico, pode ser. Uma quantidade, vamos dizer que sejam 5 diretores, né? 5 participantes.
Aqui eu posso até colocar também se é online ou presencial, né? Ou se é híbrido também, não vou entrar em detalhes como eu sei aqui, né? Mas uma coisa que eu sempre utilizo, seguindo na mesma linha, é nosso formato aqui de escadinha. Eu acho que ele conecta muito mais do que qualquer outra questão ali, ó. Misturar também 5 participantes, pode ser. Ele também é usar, talvez isso conecte até. Eu, eu procuro ser bastante criterioso aqui. Então, o objetivo é compartilhar, compartilhar o contexto geral, contexto geral, atrelado, compartilhar as etapas, né, etapas do processo do processo seletivo. Tema correlacionado aqui, eu gosto de colocar aqui os bullet points, né? Como, por exemplo, quais foram os critérios utilizados, né? Critério, o nível de senioridade, recurso, né? Que vai ser necessário, por exemplo, qual é a demanda do meu, se for o teu cliente que você está apresentando, por exemplo, né? Se ele te trouxe ali alguns, como se fossem pré-requisitos ali da contratação e tal, né? Tá? Se alguém e isso está também diretamente atrelado à própria senioridade, né? O recurso também, enfim, está tudo bem interligado, mas se há uma demanda específica ali para um cargo atrelado a um tipo físico, eventualmente, até, ou alguma formação específica, então tem todos esses pontos aí, que aqui, no caso, seria interessante, por exemplo, e inclusive, não sei se todas as apresentações, mas eu vejo bem dessa forma, praticamente todas elas têm um contexto aqui de devolutiva, né? Então, talvez esses elementos aqui, sistemas, eles são justamente os temas que você colheu ali inicialmente em um briefing, né? Quando você abriu isso para um cliente, ou quando a diretoria fez essa solicitação para vocês, você está devolvendo aqui, né? Falar, ó, vocês pediram isso e estamos entregando é, é, dentro desse contexto, né? É claro que a gente não se limita também, né, a somente fazer o que nos pedem, mas esse aqui é o contexto, né, que vocês trouxeram, e ainda colocamos mais, né, pode ser separado aqui, inclusive, né, objetivo, né, separado questões solicitadas, né, e você pode especificar algum trabalho adicional realizado. Materiais, aqui um computador, né, seria legal que os diretores tenham acesso, por exemplo, à internet. Internet. Isso aqui é bem totalmente subestimado, né? Importantíssimo. Um local, por exemplo, ó, um local silencioso. Isso daqui também totalmente subestimado, são questões simples, muito importantes aí eu colocaria. Então, perfeito. O que mais? É importante aqui, talvez, já passar alguma visão do que também você vai. E tudo bem, acho bem importante o cliente, muitas vezes, ou o seu diretor, o seu chefe, ele quer justamente que você passe alguma tarefa para ele depois. Eu acho sempre importante ter esse gancho que garante aí, sempre os encontros, né, de encontro em encontro, sempre a gente vai aprimorando aí, né, nossas apresentações, nossas entregas. Então, você pode já aqui nesse momento ter um breve, dar uma ramificada aqui, muito breve, assim, né, um ramozinho aqui da árvore que envolve esse todo o processo,
citando que você vai fazer uma solicitação, eventualmente no final ali, um feedback ali de cada um, né, tal. Isso certamente vai plantar uma semente atencional, né, para aquelas pessoas se conectarem mais com o que você está falando. Se você vai pedir algo no final, minimamente aquelas pessoas vão ter que dedicar a atenção ao que você está trazendo para elas, tá? Então, por exemplo, alguma forma de anotação, tá? Aqui o computador, né? Anotação, né? É um recurso para anotações. Aqui você pode até também trazer, ó, você dá um tab, ele traz para cá, pode ser o próprio celular mesmo, eletrônico, né? A gente chama de alta tecnologia. Esses termos aqui, né, o baixa tecnologia, um caderno ou né, um tecnologia, cada um na sua preferência. Um caderno, por exemplo, eu pego sempre um caderno. Eu entraria em tantos, né, ou algo nesse sentido aqui, não entra em tantos detalhes, já falamos bastante disso. O procedimento aqui, ó, então, se a gente está falando do processo seletivo, aqui a gente tem lá, por exemplo, seleção, né, seleção, então, o convite, por exemplo, o convite e agendamento, como foi esse processo, como se deu, mas esses são exemplos aqui, né? Aí aqui a gente tem a entrevista em si, pareceres, né, diversos aqui sobre a própria entrevista, aqui análise de informações, né, do conteúdo coletadas ao longo do processo, e aqui a apresentação, que é essa aqui que estamos, né, no momento. Então, você aqui pode, de uma forma, vamos dizer, metalinguisticamente falando aqui, falar sobre a sua própria apresentação, como vai ser o decorrer, e utilizar esses caras aqui. Você pode ficar bastante tempo também nesse slide. Eu não recomendo muito alternar ali, mas você pode sim, é claro que muitas vezes é absolutamente necessário você abrir outro arquivo, e a apresentação ela contempla também isso, tal. Se você tiver alguma outra questão ali que você vai brevemente, né, se deslocar aqui alguma outra apresentação, mas eu não recomendo muito assim, tá? Quanto menos ser alternado e quanto mais ser diluído no tempo, porque aqui você pode também não somente considerar essas etapas aqui como minutos, mas você pode colocar a primeira etapa, né, segunda etapa, por exemplo. Aqui, ó, você pode fazer esse processo aqui de apresentação em mais de uma aula, por exemplo, né, primeira, segunda e tal. O que vale aqui, e eu acredito mesmo nisso, porque que a gente, são a quantidade, a conexão visual, né, isso que é um ponto bem importante. Então, vocês notam que tem 5 elementos aqui, né, então isso, eu acredito que essa seja a variável determinante aqui, né, é o que nos conecta com a imagem. Então, o primeiro passo, ou seja, talvez, vamos supor assim, né, que esse slide ele tenha sido pensado e talvez validado, né, por várias apresentações, ou em várias aulas, ou, enfim, com várias pessoas, e esse número 5 aqui, né, 5 etapas, 5, historicamente, faça com que as pessoas, com que gere mais engajamento, vamos dizer assim, né, enfim. Se tivesse, por exemplo, 50 etapas aqui, talvez ficaria algo confuso, ou se tivesse 2 etapas, talvez muito simples demais, né, e isso, enfim, né, também, de certa forma, não seria positivo. Então, essa conexão com cinco momentos, vamos dizer assim, né, temporalmente aí falando, tá? Numa linha do tempo aqui, né, com uma setinha, uma direção esquerda para direita, por exemplo, é bem utilizado ali. Beleza. Mas vamos dizer que ele seja
que seja uma aula aqui de aproximadamente 1h30, né, e você está só se organizando aqui, você vai falar sobre seleção, tal, beleza. Ok? E lição de casa aqui é tipo, por exemplo, o que fazer, né? Então, basicamente, isso daqui é algo que eu gosto de entender bastante, esse processo aqui, por exemplo, público, né, isso aqui é até uma forma de um objetivo, ou separar aqui entre o que saber e o que fazer, tá? Eu sugiro bastante compreender aí, né, começar a ter, de uma forma bem simples, assim, né, a internalizar o que significam ambos, tá? Mas eles são formas de você conseguir abraçar ali um contexto todo, ter uma visão geral de tudo. O que saber, muito importante, assim, o que saber, via de regra, e ao meu ver, é claro que isso depende do contexto, mas tem que ser dedicado muito mais tempo, muito mais energia em se saber do que justamente em se fazer, tá? Então, muitas pessoas querem vir aqui já para esse momento de o que fazer, né? São tarefas, né? Vou dar exemplo aqui, a gente tem, dentro desse esse aspecto binário entre o que saber e o que fazer, também vocês vão encontrar ali anotações, tarefas, por exemplo, né? Anotações, o que saber, tarefas, o que fazer, ou anotações, ou qualquer questões como registro, por exemplo. Então, tudo isso está dentro desse aspecto, né? Tá? Ou informações a serem lembradas, por exemplo. E o que fazer é tarefas, ou né? Tipo, e agora, né? O que fazer, né? O processo de execução, né? Ou delegação ali de afazeres, a fazer, né? Por exemplo. Beleza. Então, aqui é o que ele quis chamar de tarefas aí, ou lição de casa, né? No processo infabulado aí que a Google utiliza, né? Então, por exemplo, aqui pode ter um feedback sobrenatural que seja colhido aí depois de uma semana você pode pedir aqui um feedback por escrito mesmo, ou algo, qualquer coisa do tipo. E aqui vamos dizer que nesse processo seletivo aqui, você dentre uma base de dados aí de, sei lá, 1.000 pessoas, você tenha selecionado duas delas. E você entregou aqui duas pessoas qualificadas, só que a gente até usou o exemplo do Guilherme e da Juliana, né? Só que a Juliana, ela é mais qualificada, por exemplo, e consequentemente tem um nível de senioridade maior e tal, mas eles estão dentro da mesma categoria, só que um recurso ali do RH, aí entra bem a questão financeira e o financeiro em si, ele pode ou não ter recurso para isso. Então, enfim, a gente vai já aqui nesse momento o que fazer. Aí você pode falar, ó, o que eu vou fazer, a minha lição de casa, eu sou apresentador, eu vou deixar agendado uma próxima apresentação, por exemplo, e eu vou solicitar, o que vocês têm que fazer me trazer um feedback, pode ser uma forma de texto aqui mesmo, por exemplo, né? Aqui dá super para eu fazer isso daqui, é um texto breve, né? Um texto breve sobre o nosso serviço, ou uma avaliação, né? Sobre o serviço, ou pode ser uma avaliação tipo no Google mesmo, né? Por exemplo, no Google, né? Aqui daria até para deixar aqui, avaliação. Aqui dá para deixar lá, ó, tem um link, tá? Eles super validam ali ponto intensamente no nosso site ali e tal, né? Que ali no nosso site eles já conseguem, por exemplo, dentro do Google Maps tem esse processo de avaliação. E aqui também vocês podem, seleção do candidato, seleção do candidato, né? Do candidato
selecionar, na verdade, né? Selecionar o candidato entre ali, entre o candidato 1 e o candidato 2, por exemplo, né? O primeiro, o segundo, a Juliana, o Guilherme, por exemplo, né? Dentro do mesmo documento e tal, enfim. Aqui podem colocar algumas observações, etc, tá? E aí você enfim, vai fazer o próximo agendamento e aí você vai fazer uma nova apresentação, usando esse mesmo modelo, você pode mudar até as cores e tal, né? Essa parte da produção aqui eu não vou comentar, tá? Eu vou fazer um último comentário só, que isso daqui que eu estou fazendo, esse procedimento. Ó. Seleciono o primeiro slide, seguro Shift, seleciono o último, Ctrl C. Beleza, eu vou deixar aqui ó, fixadinho esse cara, e eu vou voltar. Não sei se vocês, aí, é importante, né, sequencialmente eu sugiro que vocês já tenham assistido esse primeiro, falando sobre, a primeira videoaula falando sobre o Google Docs, usando esse mesmo contexto aqui de entrevista e tal. E a gente tem esses dois finalistas, né, que é a Juliana e o Guilherme, eles já estão aqui. Beleza. Como que eu vou fazer essa integração aqui, ó, entre o Docs e o Slide, né? Conforme a gente comentou aqui no comecinho do nosso vídeo. Vou deixar esse cara aqui, ó, modelo paisagem, tá? E aqui eu posso até mesmo, ó, apagar, tá? Show de bola. Aqui ele não vai permitir, sem problema nenhum, ó, a gente segue aquele nosso formatinho de sempre, né? Só que vocês vão notar que um tá assim e o outro tem esse aspecto aqui, um pouco mais, né? Ainda mais minimalista, tudo em branco e em paisagem. Por quê? Porque a gente vai poder fazer isso aqui, ó. Ctrl V, colar a nossa apresentação aqui, tá? Beleza. Opa, ainda só mais um instantinho aqui, porque esse cara ele é o nosso modelo, né? Beleza, então não vou usar o nosso modelo, eu vou duplicar, na verdade, ele, porque esse cara aqui, ó, agora sim, a gente vai colar, vocês vão entender também o porquê, tá? Porque esse daqui é da Juliana Albuquerque, né? Nossa candidata aí, certo? Juliana Albuquerque, se a gente já tem, ó, sem problema nenhum, ó, sempre seguindo naquela linha, e aqui a gente, né, ele até colocou, né, já automaticamente as páginas, a gente tem a nossa apresentação, tá? E a mesma apresentação, inclusive, a gente pode fazer, criar aqui mais uma guia para o Guilherme. Opa, aqui, só Guilherme Sil, né? Show de bola, já existe, né? Não tem problema nenhum, a gente tem 3 aqui, ó, não tem problema nenhum. Vem para cá, seguindo aí a nossa escadinha, ó, temos a apresentação dele, tá? Então, aqui a gente vai tendo todo um controle, né, bem minucioso, e seguindo essa conexão aqui organizada, nesse formato escadinha, a gente consegue ir muito longe, tá? Beleza. E maravilha demais. O que a gente pode até mesmo fazer? E vejam, aqui a gente tem Oi. possibilidades, né, de ir do Google Documento para a nossa apresentação. Tá lembrando aqui, ó, essa é uma apresentação de processo seletivo, só para a gente mudar o nome automático, né? A apresentação, processo seletivo já puxa essa primeira fase aqui do primeiro slide. Temos tudo vinculado bem organizadinho, ó. Você pode até deixar com um pin aqui fixado, porque o seu Google Docs aqui ele é ferramenta, né? Isso é muito bacana e através dele você consegue inclusive permear aí entre as suas apresentações.
Show de bola. Eu acho que já está bom por agora. A gente volta depois aí com novos com novas videoaulas também, enfim. Espero que tenham gostado. Vou indo nessa. Um abraço.